Eu fiz um videozinho passado e eu estava lembrando hoje de um programa que eu assisto, que é do meu professor de neurociências, o doutor da Uniespírito, é a Universidade do Espírito. Ele é médico realmente, médico reconhecido, médico formado, médico respeitado aqui e lá fora, estuda o cérebro há muito tempo, mas é uma pessoa espiritualizada, ou seja, ele não fica dentro daquele compartimentozinho. E acho que, de certa forma, nenhum médico deveria ficar, porque ele vê coisas ali que realmente uma pessoa como eu ou você, a gente não vê, mas eles veem. Fingir que não vê não significa que não estava ali à vista. Mas ele estava fazendo um programa onde ele estava conversando com duas outras pessoas que eu não conhecia, e sempre recebo, por ser aluna, eu sempre recebo quando tem essas lives, né? A live era de 1h30 e eu estava fazendo as coisas de manhã cedo que eu costumo fazer, colocar meus vídeos, me arrumar, cuidar da casa, essas coisas que qualquer ser humano comum e normal tem. E o papo estava muito interessante, principalmente porque um era um indígena, ele era um índio, quer dizer, ele é um índio, está com cabelo branquinho já. E ele estava falando, né, dos povos originais que estiveram aqui e como realmente nós os tratamos de uma forma, gente, de uma soberba que beira a desumanidade. Para normalizar a extinção de um povo, para normalizar a invasão do seu espaço, a gente o reduziu a não gente, a não pessoa, a não humano. E o que eu estava falando no vídeo anterior, sobre o que Jesus dizia não julgar, foi justamente o que não fez os europeus quando chegaram aqui. Eles chegaram na arrogância de vir com uma cultura maravilhosa. A minha cultura é o supra-sumo. A do outro, não. Eu sou o que há de melhor na raça humana. O outro não é humano. E assim, esses conquistadores que chegaram nas Américas acabaram com uma população de milhões que viviam de uma outra forma de vida. Eles tinham encontrado um outro jeito de ser. E como ele falou, precisou chegar na Constituição de 88 para eles começarem a ser vistos como quase gente. Então nós chegamos a um ponto de arrogância tal que somos nós quem denominamos quem é gente e quem não é. E baseado em qual parâmetro? Como eu falei no outro vídeo, na sua época. Ah, se eu sou assim, se eu falo vários idiomas, se eu moro em casa de 2 andares, se eu faço anéis de ouro e prata para mim, se eu tenho cordões de diamantes, eu sou civilizado. Se eu faço banquetes, como em talheres de prata, em pratos de porcelana e em taças de cristal, eu sou civilizado. Chego num mundo onde homens e mulheres andam despidos, eu nem os considero como animais. Eu os considero abaixo de animais. Decido tomar o que é deles, porque eles não são humanos, eles não têm inteligência para gerir uma terra, estavam ali há milhares de anos. Deduz, né? A história deduz, mas eu costumo dizer aqui, nada é certeza.
Não tenham como certeza, porque tudo é mutável, porque achamos que pode ser assim. A certeza de ser ou não assim, nós não temos. Mesmo que se diga, não, eu desenterrei isso, aquilo, mas você montou uma história em cima de cacos, de pedaços, de fragmentos. Então, deduz que logo após a Era do Gelo, ou na época da Era do Gelo, alguns povos passaram lá em cima, por aquela terra lá que agora o presidente americano quer, não é? E vieram para as Américas. Então, isso, gente, tem em torno... Eu não me lembro agora quando a Era do Gelo acabou, quem puder coloque aqui, porque realmente eu não iria falar da Era do Gelo, então eu não coloquei alguns tópicos aqui, porque eu gosto de lidar com coisas exatas. Quando é exato, datas e locais e nomes próprios e tudo, é de uma forma que eu posso baixar os dados. Posso conversar com o Gemini, o GPT, e eles vão me dar a resposta. Esses povos estavam aqui, esses povos comercializavam entre si, viviam entre si, só estavam separados por oceanos de outras civilizações. Então, eles têm um conhecimento ancestral totalmente diferente do ocidental. Mas o que chegou o ocidental aqui? Achando, julgando, ele entrou matando. Dizimou culturas inteiras para transformá-los em cristãos e maus cristãos. Porque ninguém realmente naquela época, ou na época atual, professa o cristianismo de forma correta. Gandhi está certo. Ele admirava o cristianismo, admirava Jesus, mas estranhava que os cristãos não seguissem os aconselhamentos de Jesus, que não tem nada a ver com o Velho Testamento. Os ensinamentos de Jesus são mais enxutos e nem assim ninguém segue. Aquelas leis amedrontadoras, né, aquelas leis mosaicas, castradoras, não veio no ensinamento de Jesus. E mesmo assim, em nome dele, se comete as maiores atrocidades. Então eu vi ali, entendeu? O conhecimento espiritual, o conhecimento de outras civilizações, de outras paragens, de outros mundos. Eles lidavam com povos que eles chamavam do céu e povos que eles chamavam do inferior, de dentro da terra. Um conhecimento que cristão não tem até hoje, porque fica parado naquilo, não evolui, porque se acha o suprassumo, eu sou cristão. Não absorvem os poucos mandamentos dele, que amai-vos uns aos outros, não julgueis para não seres julgados. Qual foi o outro mandamento que ele deixou? Amai a Deus sobre todas as coisas, mas também disse que você era Deus. Então, tanto você tem de ser amado, como seu próximo tem de ser amado, porque ele também é Deus. Não existe aí uma reverência da asiática, lá do Oriente, que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você? Tão difícil de gravar? Não. Mas até hoje parece impossível de seguir. Aquele índio conversando de uma forma inteligentíssima, com um conhecimento vasto,
1h30 de live não se faz assim com pessoas com baixa cognição ou com um repertório de conhecimento bem restrito. Não. Ele falava muitas coisas. E o outro, que falava já de um conhecimento interno, né? Do crescimento e da valorização interna, mais para o lado, tipo, não os hindus, mas tipo um budista, tipo, sabe? Pessoas que realmente meditam sobre o que ouvem, meditam sobre o que pensam, meditam sobre o que veem, porque nada que passa diante dos olhos da gente passa em vão. Tudo é para a gente prestar atenção. Porque coincidência não existe. E coincidentemente aquilo passou pela minha frente. Sem chance. Tudo que acontece na sua energia, em torno dela, é atraído por ela. Por isso, eu já disse em outras lives, em outros vídeos, né? Que eu não me importo se eu vou para o céu ou para o inferno. Porque é o que eu estiver vibrando que vai me atrair. Não posso posar de boa moça se eu estiver vibrando uma coisa totalmente diferente. É o que eu vibrar, é isso que vai me atrair. É para isso que eu vou. Então, quando dizem muitos chamados e poucos escolhidos, é porque tem muita gente achando que é a última Coca-Cola do deserto, que é a última bolacha do pacote. E como alguém muito esperto já disse, a última bolacha está sempre quebrada e a última Coca-Cola do deserto está quente, sem gás e vai estourar a qualquer momento. Eu espero ter ajudado vocês, como a live de hoje me ajudou, porque a gente primeiro vê o rabo da gente. Eu não vou sentar em cima do meu para falar com vocês. Então, primeiro eu vejo o meu. Primeiro eu aprendo aquilo para mim, vejo o que eu estou fazendo, porque enquanto vida eu tiver, eu posso sempre me aprimorar mais, mudar mais. E quem está aí também me assistindo, acho que pensa da mesma forma. Eu não estou pronta. Eu sou um ser em construção. Eu sou uma energia em expansão.